Olá, eu sou Daniel Amado e sou gestor em práticas integrativas e complementares em saúde. Hoje quero falar sobre um assunto chamado medicalização social, ou medicalização da sociedade. Temos esse grande desafio hoje na saúde pública de lidar com essa grande epidemia que é a medicalização da nossa sociedade. Os Estados Unidos, por exemplo, fez uma avaliação a partir do Centro de Controle de Doenças, o CDC, e avaliou que mais de 550 bilhões de dólares são gastos, com eventos fatais advindo do uso de opioides. Mais 470 bilhões de dólares são utilizados pelo mau uso de opioides nos Estados Unidos. Então, cerca de 1 trilhão de dólares, isso só em 2017, foram gastos apenas com opioides. Isso equivale, para vocês terem ideia, a todo o produto interno bruto do Brasil em um ano. Então, é um desafio muito grande. Mas, no Brasil, apesar dos grandes avanços que tivemos, de sair de um modelo hospitalar para um modelo de atenção básica, a gente ainda enfrenta dificuldades. Infelizmente, a formação dos profissionais de saúde ainda é de uma atuação, de uma abordagem extremamente medicalizante, voltada a essa formação antiga ainda, de uma abordagem hospitalar, pensando no tratamento de queixas, uma coisa mais imediata. Ainda no campo da formação, nós temos ainda uma formação voltada para especialidades que muitas vezes tem como incentivador a capacidade de rendimentos que aquela especialidade vai ter no futuro. Temos ainda uma formação muito pequena em atenção básica, por exemplo. Tanto que a maior parte da oferta de residência em atenção básica, atenção primária, elas ficam com vagas ociosas. Tem poucos profissionais da medicina que querem se especializar em atenção primária. Isso faz com que os profissionais que assumam o posto dentro da atenção primária não tenham uma formação adequada, qualificada, para esse espaço de cuidado. E aí, dentro da atenção primária, tivemos uma expansão fundamental desses serviços e hoje temos mais de 45 mil unidades básicas de saúde. No entanto, apesar dos avanços que temos, por garantir acesso a serviços de saúde, uma atenção a uma população que tinha diversas inequidades sociais e dificuldade de acesso a qualquer serviço de saúde, nós temos uma diminuição muito grande das morbimortalidades, das doenças advindas pelo falta de acesso à saúde. Mas, em compensação, por outro lado, nós temos uma extrema medicalização da sociedade. Os estudos feitos por diversas universidades demonstram que o cuidado realizado na atenção primária, ele ainda é muito medicalizante. Então, medicalizamos demais as doenças crônicas, por exemplo, a hipertensão arterial. Segundo o protocolo do Ministério, a primeira conduta terapêutica deve ser a mudança de estilo de vida, mudança de alimentação, de atividade física, outras ações que possam impactar nessa pressão. Mas esses estudos apontam que a gente tem uma alta taxa de medicalização neste momento, no momento inicial, por exemplo, de uma hipertensão arterial. Isso também acontece com as dores corporais, questões de saúde mental, entre outras tantas questões da nossa sociedade. Além da medicalização, o serviço de saúde ele é uma porta de entrada, uma porta de acesso ao conjunto de exames de alta complexidade que a população não tinha acesso anteriormente. Então, temos um ganho de possibilidade de acesso a essa necessidade diagnóstica, terapêutica, mas em compensação utilizamos numa quantidade indiscriminada desses recursos.
Isso é um problema para, né, a população que acredita que está resolvendo o seu problema, né, consumindo um conjunto, né, de medicamentos, exames de alta complexidade, o que não necessariamente é verdade, né, e muitas vezes não é adequado. E também temos um alto custo para o sistema de saúde, que poderia estar investindo esses recursos, né, em outras ações de cuidado mais efetiva e resolutiva para outras necessidades de saúde. Isso não é uma exclusividade apenas para o sistema público de saúde. Pelo contrário, né, o serviço público de saúde ainda tem uma regulação, né, da oferta desse serviço de medicamentos, né, e um processo de educação permanente, qualificação, utilização de protocolos clínicos, a construção de linhas de cuidado, né, que ajudam a organizar essa oferta e qualificar o cuidado que é ofertado nos serviços de saúde. Já nos planos privados, nós temos esse desafio multiplicado, considerando que o acesso a especialistas, por exemplo, ele é muito facilitado e cada especialista, né, muitas vezes, olha a partir do seu ângulo de visão e prescreve sua conduta terapêutica, exames e medicamentos, terapêuticas e diagnósticas, prescrevendo, né, para aquele indivíduo. Só que com a necessidade complexa do ser humano, principalmente com o envelhecimento, né, a população passa a utilizar, né, de acessar diversos especialistas. E cada especialista acaba que passa a sua conduta terapêutica, gerando muitas vezes uma polifarmácia. Né? O que é isso? Uma utilização, né, de uma quantidade grande de medicamentos que podem ter efeitos de interação medicamentosa entre eles, podendo produzir a potencialização de alguns efeitos ou reduzindo alguns efeitos que seriam desejados, ou ainda produzindo outros efeitos que não eram desejados naquele tratamento. Nos próximos vídeos, vamos falar um pouco de como as práticas integrativas eles podem ajudar, né, a mudar um pouco esse modelo de cuidado baseado muito em intervenções medicamentosas e de exames de alta complexidade. Vamos falar mais sobre isso? Comente aqui se você está gostando dos nossos vídeos do canal e faça sugestões também de assuntos para abordarmos em próximos vídeos.